Ó, agora vamos pra parte que o Mauro César adora, né? Vamos pro cara a cara, a comparação, né, que a gente faz nome a nome. Ele bota até o óculos, que ele não gosta. Nossa, desse é uma mala isso, né? Você não sabe nem qual é a escalação. O cara, ele vai fazer um cara a cara, Vanderlei. Você não sabe nem quais são os times que vão jogar. Emoção. É só um exercício de imaginação para encher linguiça. Não é nada. Fica enrolando. X9 não entrou. A X9 não entrou em ação? Diga pro X9. Ó, a gente vai para as prováveis escalações. Fábio, né? Ou Santos e Matheus Cunha. Pra mim, o Fábio ganha dos dois. Sim. Bruno. Fábio. Mauro César Pereira. Fábio? Vanderlei. Fábio. Fábio, então, unanimidade. Samuel Xavier e Wesley. Samuel. Mauro. Samuel. É hoje, né? O jogo é hoje, né? Samuel. Samuel, 2-0 Fluminense. Nino e Fabrício Bruno. Acho o Fabrício Bruno bom zagueiro, mas gosto muito do Nino. Nino, Bruno. Isso aí é mais equilibrado, mas acho que o Nino tá melhor. Mauro. Hoje o Nino. Nino. 3-0 Vai dar Fluminense quase hoje, tudo, né? é hoje. Jogo é hoje. Olha. Não, peraí. Vamos lá. Ele tá pensando no ataque. E Léo Pereira, que o Felipe Melo tá sendo improvisado Zagueiro. ali, tá jogando de zagueiro em alguns jogos. Felipe Melo e Léo Pereira. Pronto, Léo Pereira. Como zagueiro, Léo Pereira. Momento, Léo Pereira. É o Pereira. Léo Pereira. Léo. Ó, agora é bom. Marcelo ou Ayrton Lucas? Já vou polemizar. Hoje, pra mim, Ayrton Lucas. Bruno. É duro essa mesmo, né? Porque o Marcelo tá jogando bem também. Tá. Eu vou no Marcelo, né? Mauro. Ayrton. Marcelo. Olha só. Foram pelo nome, hein? Foram pelo nome. Não, pela bola dele. Hoje o Ayrton Lucas tá jogando melhor, pô. Ué, claro que o Marcelo é mais jogador que o Ayrton Lucas. Mas Ninguém precisa falar O isso. voto é individual, não é? Sim. Então pronto. Mas foi pelo nome. Acho que o Marcelo foi mais jogador que o Ayrton. Claro. Hoje claro. acho que não é, mano. Não, sim, mas eu digo, Só, assim, é mais... Por que eu não gosto do cara a cara? O cara a cara é uma análise individual. Temos é levantado uma pra análise, ele. é uma análise individual que você faz quando existe um negócio chamado coletivo. Pega o Fabrício Bruno e troca com o Nino. Muda completamente. Fabrício treina 3 vezes com o Fernando Diniz, joga no time do Fluminense. Nino, vai jogar na bagunça do Flamengo. Fabrício cresce e o Nino cai. O outro cai. Pega o Samuel Xavier, qualquer um do Flamengo e inverte. Mesma coisa, tem um moleque lá de 19 anos, time organizadinho, todo mundo sabe o que fazer. Então, por isso que é uma das razões que eu acho que o cara a cara é uma farsa. Porque você, na verdade, não está medindo nada. Você está fazendo um exercício, mas já só vale pelo lúdico, que é o pela cara a cara? brincadeira. Tipo assim, e para eu falar mal o aqui. Paroim O cara em casa vai falar, você escolheria quem na hora? É isso. É isso. É isso. É isso. Só que não é uma pelada, é um jogo, né? É um jogo à vera, profissional, que tem 2 times, são treinados, em estágios completamente diferentes, né? Sem comparação. Ganhou o Marcelo, eu também achei injusto. Tô com o Maurão. Ó, André ou Vitor Hugo. O Vitor Hugo é um garoto, uma promessa, tá jogando bem, mas o André é um André. Aí o André. Poderia jogar os dois juntos até. André, unanimidade. Ó, então, ó, o Fluminense ganhando de lavada por enquanto. Lima e Pulgar. Pulgar. Também. Pulgar. Então mais uma do Flamengo. Gabriel Pirani e Matheus França ou Cebolinha. Pra mim, Matheus Qualquer França ou um do Cebolinha. Flamengo é melhor que o Pirani. França, tranquilo. Flamengo. Ó o Flamengo aproximando aí, Fausto. Ó, Arias ou Gerson? É aquele caso, viu? Você falou clubista. É aquele caso. Arias ou Gerson? Eu acho o Gerson muito mais jogador que o Arias. Mas hoje, eu acho o Arias melhor. Daqui a pouco. Então mas hoje, é o que a gente tá Arias. fazendo em cima do momento. Então. Eu acho que então o Marcelo- o momento do Marcelo não é melhor que o do Ayrton. Eu preferi, se eu tivesse que escolher hoje uma peça, eu escolheria o Marcelo. Jeito nenhum. Ué, pro meu time, esse é Arias. o jogo de hoje, tá? Arias pelo momento, porque o Gerson pra mim é muito mais jogador. Bruno. o Arias. Hoje é o Arias. Mauro. Hoje o Arias já está nem jogando. Tá machucado. Talvez nem Estamos jogue. comparando um cara em ótima fase com um jogador Arias. machucado. Não, mas vai, o Gerson tava jogando. Não, mas tá machucado, vai voltar hoje. Se é que vai jogar. Olha só que loucura. começa Vamos comparar um jogador machucado com um cara que tem excelente fase. Essa agora Olha a cara do Thiago Asmar. Essa agora não é só eu, é a produção, mas eu jogo pra mim. Lógico, tem que falar pra Vai. você, pô. Isso não tem graça. Ganso. Essa é braba, pela fase. Ganso ou Arrascaeta?
Hoje é o Ganso. Eu acho o Arrascaeta mais jogador, mas hoje é o Ganso. O Arrascaeta é muito mais jogador que o Ganso. Sim. Agora, hoje o Arrascaeta não consegue terminar um jogo. Sim. Termina um jogo, parece quase no andador. Então, o Ganso. Mas não é? É o mistério do Arrascaeta. Por que vale Esse jogador, pela sua reação. esse jogador vale. não termina um jogo inteiro. E ninguém fala nada. Só eu que falo, acho que talvez tenha mais um outro maluco. Não, eu já falei isso aqui. O cara não termina um jogo marca no inteiro. ataque Então, também. o que acontece? Uma hora é o Pubis, depois tá fora de forma. Mas na Copa do Mundo eu vi, ninguém me contou, tava lá e vi. Correu pra caramba pela seleção do Uruguai, meteu 2 gols. Quando aquele técnico, Diego Alonso, escalou, ele comeu a bola. Correu a barbaridade, corria mais que o Suárez, todo mundo junto. Como é que pode isso, né? Aí você vai ver o jogo do Flamengo, termina 25 minutos do segundo tempo, tá o Arrascaeta andando, trotando, não consegue correr. O que acontece? 28 anos. 28 anos. É o que eu falo, o Flamengo não tem cobrança profissional. Alguém tem que chegar na cabuna. Então o que está acontecendo? Então chama preparação física, coloca esse cara nos eixos. Não é possível? Que história é essa? E fica por isso mesmo. Então hoje é o Ganso. Vanderlei. Ganso. Ganso. Eu vou ser do contra. Arrascaeta. Já perdeu, mesmo? Pronto. Já perdeu. E é o que eu falo. A gente fala de nome, mas é momento. É movimento. Cano ou Gabigol? É isso, o Vai. Gabigol é melhor, mas o momento é o Cano. Mas se eu fosse no Par ou Ímpar hoje, eu pegava o Gabigol. lógico. Então eu vou de Gabigol. Mauro. A fase do Cano é muito melhor, mas o Gabriel é muito mais jogador que o Cano, né? O Cano é o melhor finalizador hoje, grande fase e tudo mais, mas o Gabriel é mais jogador, vou de Gabigol. Olha aí, Mauro tá comigo. Não, amanhã alguém vai dizer, um dia o Mauro disse que o Cano é melhor que o Gabigol. Então, antes que eu fale essa bobagem, já falei Ganso no lugar do Arrascaeta, que eu acho que joga muito mais bola que o Ganso. Não, mas você deixou claro, o Arrascaeta é muito É até uma maneira de criticar o Arrascaeta, porque eu acho que é muito pouco criticado. É outra coisa que temos no futebol brasileiro. Você critica um jogador que tem uma história, parece que você está... Que nem conversamos ontem aqui com o Nilson, a questão do Luxemburgo. Quando você critica um jogador que tem uma grande trajetória de títulos, não significa que você está jogando tudo no lixo, está falando do momento. O momento é ruim. E o que explica uma má forma física constante? Isso tem que ser questionado. Não é porque você teve um bom desempenho antes que você agora não vai trabalhar no seu máximo. Tem que trabalhar sempre no máximo. Estamos falando de jogadores de alto nível, que ganham muito bem, têm todas as condições de trabalho, bem alimentados. Por que não conseguem render? O que falta? Acho que hoje tem muito disso. Inclusive, existem vozes, né, no microfone por aí que ficam recriminando quem critica. Por corporativismo, e jogador, né? Um ou outro aí. Por like. Por like, por corporativismo, para ficar bem, porque não tem coragem de criticar quando encontra os boleiros, quer ficar bem com todo mundo, e ainda quer criticar quem critica, tentando rotular como falta de respeito uma crítica profissional que não tem nenhum de respeito. Qual a falta de respeito? Falar, Arrascaeta termina mal as partidas, mal fisicamente. Isso não pode acontecer. É só uma constatação. No dia que ele terminar inteiro, correndo pra caramba, jogando bem, você fala, olha só, Arrascaeta, tá voando assim, vai jogar na Europa ainda, né? E é o caso. Simples assim. O Ganso foi vítima não, alvo de muitas críticas. Estava vendo agora a matéria, até lendo aqui, o desafeto do São Paulo. Ele não decolou no Sevilha por culpa do São Paulo, é por culpa dele. Ele não andava no Sevilha, gente. Ele não entregava o que era preciso. Um jogo de mais intensidade, mais força, com todo o seu talento. Talvez ele mesmo admita isso. Não sei se já falou sobre isso. Eu acho que mudou. Mudou, claro que mudou, porque tem que mudar. Se for naquele ritmo, né? Então, o fato dele ter ido mal ali significa que ele não joga em nada. Não, então assim, tem muito disso hoje. Então acho que fica até um certo receio, às vezes, de apontar um problema. Reconhecer isso ontem, Mauro, eu conversei com o Kaká e ele falou a respeito disso, sabia? Que ele foi pro Real Madrid, ele mesmo esperava que ele pudesse render muito mais. Ele não rendeu o que ele queria render no Real Madrid. Ele sofreu com as contusões também, porque foi perguntado, a gente perguntou a respeito dessa troca do Milan pro Real, se foi um bom negócio. Ele falou, óbvio, ele tinha a proposta do Manchester City na época também. Ele falou, mas eu não rendi o que eu poderia render. Isso é assumir, ué. Eu assino embaixo com relação a esse negócio de não poder criticar, você não poder dar sua opinião. De maneira respeitosa, todo mundo pode. Só pode elogiar. Então isso não existe. Só pode elogiar, então, isso não existe. Não existe, de E o forma Ganso alguma. não jogava nesse nível, acho que é uma década. Sim. Então, e ele joga bem. E toda vez que ele tá com o Diniz, ele realmente rende mais do que o normal. Ele chegou com o Diniz, aí o Diniz sai do Fluminense, o Diniz pediu ele. Ele ficou com vários outros técnicos, teve até um problema com o Oswaldo Oliveira, que sucedeu o Diniz depois, né? 2019. E ficou ali, jogava, não jogava. Tinha momentos que a gente esquecia que o Paulo Henrique Ganso estava no Fluminense. Então, assim, o Diniz consegue fazer com que ele jogue, consegue fazer com que o Marcelo jogue. O Marcelo não jogou, o Marcelo foi reserva do Ramon do Olympiacos. Ramon, aquele do Flamengo, aquele menino que teve lá um problema até de trânsito e tal. Depois foi para o Bragantino emprestado e foi lá, tá jogando lá junto com o Rodinei. Ele ficou na reserva do Ramon. E o Diniz faz o Marcelo jogar. Então, méritos aí pro Diniz, bacana isso. Ele consegue encaixar esses caras de uma maneira que eles rendem. Isso. Então, um outro jogador
antes o Alexandro, eventualmente agora um outro, vai viabilizar o jogo do Marcelo. Porque o Marcelo não vai ter aquela vitalidade toda para fazer uma lateral ali, do ponto de vista defensivo, nunca foi um grande marcador, mas vai acrescentar em qualidade dentro de campo, liderança, que ele tem muita, né, muito experiente e tudo mais, identificação com o clube. Então isso tudo aí é trabalho do Fernando Diniz, mas você pode questionar, por que o Ganso só se entende com o Fernando Diniz? Né? Amanhã o Diniz vai para a seleção brasileira, vamos supor, o Ganso vai parar de jogar? Né? Como é que faz? É uma coisa que ele mesmo tem que pensar um dia. Então, ó, eu vou até aí para você me cumprimentar. Porque olha como o cara a cara rendeu um belo comentário. Rendeu porque eu saí do cara a cara e comecei a falar de outras coisas. Você viu? Eu salvei você. Você viu, Mauro César Pereira? Salvei seu cara a cara. Não Puxamos outros assuntos. Puxamos outros assuntos Não, aqui. acabou. Ficar só nessa coisa rasa aí que é melhor não rende nada. Tem que puxar outros assuntos. Não acabou. Mas, ó, eu e Mauro, por enquanto, o Gabigol. Vai, Bruno Prado, Cano. O momento Cano. O Gabigol é melhor. Bom, Vanderlei. aquele que acompanha sabe. Quando deixaram o Gabigol no banco, eu falei, endoideceu. Gabigol e mais 10. Então sabem o que eu penso sobre o Gabigol. Mas o jogo é daqui a pouquinho. Cano, é gol e nada mais. Fausto Favara. Cano, né? Se fosse o Pedro, eu ia ficar em dúvida. Eu também. Eu também iria ficar em dúvida Você se fosse o você Pedro. tá de brincadeira. Eu iria. Aí não, aí é Pedro, pô. Então. Aí é Não, Pedro. mas não, ficaria em dúvida. Calma aí também. O Gabigol e o Eu Pedro ficaria são em melhores que dúvida. o Cano, claro que eles são. Uai. De momento. O Cano fez quase. Mas se fosse pra escolher pra hoje, talvez Ô, eu Mauro escolheria o César, Pedro. você Pedro tá vê, jogando bem. até a mulher da minha vida concorda com você. Acabo de receber uma mensagem, você é ridículo. Que ela viu eu indo te cumprimentar. Tá vendo? E eu recebo uma mensagem, você é ridículo, de Lívia Weber. Então, ó, ganhou o Cano. Ganhou o Cano. E agora... Quantos jogadores do Fluminense? Não, só foram 2, 8 a 3. 8 a 3. Só Cebolinha, ou Matheus França, Pulgar e Léo Pereira ganharam. Você vê como é o na cara a mesa. cara. Você bota o time de 2019 jogando... Claro, mas calma, que ainda Aí dá pra já... aumentar. O coitado, o Fluminense não ia ter quase ninguém ali. Diniz ou Sampaoli. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube com 46 mil pessoas, hein? Deixa o seu like. Bom, Fernando fácil, Diniz né? ou Sampaoli? Aí, Diniz, hoje, hoje é o Diniz, é o grande treinador do momento, depois do Abel Ferreira no Brasil. Bruno, Hoje é o momento do Diniz. Mauro. Mesma coisa, não tem muito o que Foi o que fugir você disso. falou, né? O Diniz está um ano e o Exato, Sampaoli é um agora mês. se você pegar os jogadores e colocar todo mundo no mercado, você vai ver a diferença, como é que o mercado vai olhar. Porque o mercado não vai olhar o cara a cara. O momento. É claro. Vai pensar assim, que eu tenho um Gabigol ou o Cano, 26 anos, 35 anos. O que até esse pela cara já bola. fez, o que Gabigol ele na joga, bola o quanto demais. joga. Ganso ou Arrascaeta, sabe? Você vai colocar no mercado, agora, isso tudo... Marcelo Ayrton Lucas. E esse cara a cara serviu só para uma coisa. Você Pra percebe... te dar um espaço para você trazer seus É comentários. lógico, também. Você levantou, tive que falar. Mas, principalmente para quê? Para você perceber como o trabalho de um técnico faz diferença. Como potencializa jogadores e como derruba jogadores, por culpa deles mesmos também, claro, muitas vezes. No caso do Flamengo, os jogadores têm muita parcela de responsabilidade na fase, mas como faz diferença? E até hoje, pessoas aqui ainda ficam achando que trocar o técnico é a solução. A gente tem imprensa ainda, vários. Tudo é o técnico, Claro que o técnico é importante, às vezes você percebe que não vai dar em nada, você tem que trocar correndo. É isso. Mas, cara, tem que ter um certo tempo, uma certa paciência. O Diniz teve momentos ano passado no Brasileiro, o Fluminense perdeu um ou outro jogo, já teve gente cornetando. E é assim mesmo que funciona. Foi eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil, jogando melhor que o Corinthians. Teve gente cornetando na época. Então, se vai na onda dos corneteiros, já tinham demitido ele no final do ano. Já tinha mandado embora. Quem estaria treinando o Fluminense? Sei lá quem. Qualquer um que fosse treinar o Fluminense dificilmente faria algo parecido. Muito dificilmente. Pelo que é o mercado aí e tudo mais. Então, é meio óbvio isso, mas a gente tem que ficar repetindo sempre, né? E no caso específico do Flamengo, ainda mais, que os dirigentes eles aceitam esse negócio e trocam toda hora. E não entendem, não percebem que isso não leva a lugar nenhum. Então, ó, números finais. 9-3 pro Fluminense. 9-3 pro Fluminense na mesa. Se dependesse de mim e do Mauro, seria 7-5. 7-5, porque a gente colocaria Ayrton Lucas na frente do Marcelo e o Gabigol na frente do Cano ainda, né? Mesmo com fase, eu acho o Gabigol ainda um cara até mais decisivo em jogos grandes, por exemplo. Eu acho. Acho que o Gabigol em jogo grande tende a aparecer. Mas A diferença individual ela não é essa, né? Isso aí é o coletivo que está potencializando. Até no individual, muito provavelmente o Flamengo ganha, se olhar
Ganha, Não, foi o que o Mauro certeza falou. ganha. Se você botar no mercado. Com certeza. Ganha, né? Mas isso aí, essa diferença é enorme porque o Fluminense hoje está jogando bem e todo mundo cresce, né? E no individual, o Flamengo é melhor que o Fluminense. Pegando só a qualidade do jogador, o Flamengo é melhor, né? Individualmente. Só que aí é um jogo coletivo e o individual depende do coletivo.